A telespectadora Ana de Campinas escreveu pra gente dizendo que a linha 652, que vai da cidade de Sumaré até a Unicamp, é muito lotada, não é isso, Natália? É, e essa linha passa por vários bairros e pega até a estrada. Então, se ela lançou o desafio, a gente cumpre. E a Ellen Sacconi vai fazer isso ao vivo pra gente. Bom dia, Ellen. Como é que tá a sua viagem até agora? Oi, bom dia a todos. Olha, a gente chegou no ponto onde a Ana falou, um pouquinho antes das 6 horas. E aí, o maior problema, além da lotação desses ônibus, é a irregularidade do horário. Porque eles passam, segundo o site, de hora em hora, só que isso na prática, de fato, não aconteceu. A gente viu passando de 40 minutos e aí passa de novo a linha, sempre cheia. A gente acabou de entrar nesse ônibus, que é a linha 652, como a Ana falou. Ele não está lotado, cheio sim, lotado não. A Márcia está aqui do meu lado. Como é que é a regularidade desse ônibus? Sempre muito cheio? Então, quando não passa o de manhã, antes desse, aí quando passa esse está lotado. Fica lotado, mas essa linha desse ônibus aqui é um caos. Uma outra reclamação também, que a Ana falou pra gente pela hashtag BDSP, foi que no horário das 7h10 esse ônibus vem num tamanho menor. De manhã vem mais cedinho, vem naquele que vem articulado e aí vem menor. Já aconteceu com você está esperando e vir um ônibus pequeno bastante cheio também? Muitas vezes já aconteceu isso, do ônibus não passar e depois vinha outro pequeno, não vinha um articulado e a gente tem que ficar aqui dentro desse ônibus que nem uma lata de sardinha. Agora, por exemplo, você está sentado no lugar do cobrador. Né, sentado aqui no lugar do cobrador hoje. Vamos conversar com mais uma pessoa que fica aqui na frente. Jefferson vai nos ajudar, porque como é que é seu nome? Conta pra mim. Meu nome é Natália. Natália, como é que vem esse ônibus? Você pega com frequência, vai pra Unicamp? Pra que lado que você vai? Eu pego todos os dias. Eu trabalho no Shopping Dom Pedro, então todos os dias eu pego ele. E todos os dias vão cheio. Hoje você conseguiu sentar, mas nem sempre é assim. Nem sempre, mas chega ali na frente, às vezes tem que dar lugar pra alguma pessoa que precisa, né? Tá ok, então, muito obrigada pela sua participação. De fato, a gente constatou, então, viu, Glória? A gente veio aqui, chegou um pouco antes, como eu falei, ônibus cheios, a gente constatou que eles vêm lotados mesmo. Agora tá um pouquinho mais tranquilo, Lady Murphy, né? Mas pelo que eu conversei com várias pessoas, tanto no ponto quanto aqui dentro do ônibus, a situação tá bem difícil. Tem uma nota que eles dizem o seguinte, ó, eu vou até ler para vocês aqui, os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos à mudança em função de fatores externos. E aí eles listam aqui, olha, trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros. Fica fácil assim, né? Entre outros. E aí passa a hora que dá e o pessoal fica esperando. Conversei com uma senhora que diz que sempre perde horário de trabalho em função desse entre outros, né? Aí é simples, né, Ellen? Aí empurra, entre outros, até passageiro também é culpado. Qualquer um pode ser culpado, menos os responsáveis pelos ônibus, né? E por colocar aí a ordem e o horário certinho para os passageiros poderem cumprir os seus compromissos. Aí é difícil, né? Aí a vida fica complicada. Regularidade é fundamental para quem depende do transporte público. Imagina, né? Obrigada, Ellen Sacconi. Bom, vamos voltar à viagem de ônibus entre Sumaré e Campinas com a Ellen Sacconi. A Ellen já deu ali uma justificativa absurda, né, em relação aos atrasos dos ônibus ali na região. Pode ser tudo ou qualquer coisa. Que pode ser tudo, tudo ou qualquer coisa, como disse a Natália. Boa explicação. Resume bem, né, Ellen? Resume bem, Glória, Natália. Como diz ali numa nota, né, no site da EMTU, que é a empresa de ônibus, pode ser um atraso por trânsito, por manifestação, e aí eles usam até a expressão entre outros. Bom, agora a situação já está um pouco diferente do que a gente mostrou antes. Agora o ônibus está mais cheio, a gente vê tem gente sentada aqui na porta por falta de lugar, tem gente sentado aonde dá aqui, olha. Só para contextualizar, a gente saiu de Sumaré e está indo para a região da Unicamp. Para isso, a gente passa pela Anhanguera, uma das principais rodovias aqui do interior de São Paulo, também da região metropolitana, que nesse horário vira uma avenida. Muitos carros, olha aqui, desse lado, o Jefferson acho que consegue mostrar pra gente, que fica tudo parado. E é isso também que faz esse atraso e entra no, entre outros, que eles justificam com os atrasos. Eu tô com a Emília aqui, a gente se encontrou inclusive no ponto lá na Emília. Você falou que vem sempre cheio esse ônibus. Vem sempre cheio, sim. O que passa antes desse, às vezes a gente não consegue nem passar para trás, fica lá em cima do motorista porque não consegue passar para trás.
Mas esse hoje tá tranquilo. Não sei se é porque você está aqui, mas hoje tá... Até arrumei um lugar para sentar. E é difícil acontecer. É difícil sentar, é verdade. A gente vai sempre em pé. E esse horário é bem difícil mesmo. Como é que fica o seu trabalho? Você atrasa com frequência, Emília? Eu atraso bastante. E aí, o que é que diz pro patrão? Porque eu trabalho em casa de família, né? Eu falo pra minha patroa que a linha desse ônibus é difícil, né? Às vezes o ônibus atrasa, às vezes tem trânsito. Aí eu chego atrasada, ela é muito legal comigo e ela fala, tudo bem, Emília. Como é que chama a patroa? Monique. Tem que entender, né, Monique? Ela entende, é isso mesmo. Agora, você disse também que, dependendo do horário, eles reduzem o tamanho do ônibus, né? Então, o que passou antes desse foi o articulado, né? Uhum. Aí daí veio esse menor. Mas ele vai lotado também. Tá, ok. Muito obrigada mais uma vez, Emília. Vou levantar aqui. E aí fica então esse registro. A gente saiu de Sumaré, vindo então para a região da Unicamp, bastante gente reclamando dos atrasos. Sorte que a Monique, que é a patroa da Emília, entende, mas nem todo mundo consegue entender esses atrasos no trabalho, né? Glória e Natália. Com certeza, né? Aí o patrão, não é o patrão que tem que entender o problema todo. Aí é a MTU que tem que resolver o problema, que é de responsabilidade dela, né? De fiscalizar principalmente. Obrigada, Ellen. De volta aqui com a Natália Ariede. Oi, Natália. De volta com a Ellen Saconi, agora sim, escutando a gente, né, Ellen? Ela fez a viagem de ônibus entre Sumaré e Campinas. Chegou? Chegamos, foi mais de 1 hora no trajeto. Eu tô com a Jocelei, que pegou lá no início, e ela fica todo esse tempo no ônibus e contando pra gente que é uma grande dificuldade porque sempre atrasa e sempre lotado, né? Direto, segunda-feira não tinha condições, tinha um em cima do outro, os passageiros sofrem, passagem muito caro para pouca abastecimento, a gente atrasa no serviço, a patroa não querem saber. Entende? Eu acho que tá muito irregular. E à tarde você disse que também é complicado. É pior. Pior, por causa do trajeto já do trânsito, aí mistura tudo, fica todo mundo numa situação ruim. Vocês reclamam o que é que dizem? Eles não falam, não sei, acho que porque não tem cobrador. Uma hora aí, até as condições do ônibus. Tá bem, então. Péssima, né? Péssima, né? A gente sabe disso. Muito obrigada pela participação. Olha, a MTU deu uma nota pra gente, dizendo que o intervalo entre os ônibus deve ser de 20 em 20 minutos e que irão fiscalizar. Se isso não acontecer, vai multar a empresa responsável. A gente espera que isso aconteça mesmo, porque realmente, de fato, nós constatamos que a situação é bem complicada, viu? Então é com vocês, Glória e Natália. Valeu, obrigada, Ellen Saconi. Realmente a MTU precisa dar um jeito nessa situação.